Aqui é um pouquinho diferente, porque ainda não tem ação judicial, tá? Qual é o objeto aqui? Representação do cliente, você vai representá-lo junto ao banco tal. Né? Você vai ser procurador do cliente, não necessariamente no processo judicial. Vai falar em nome dele junto ao banco. Com relação aos contratos, aqui está repetido aqui, né? Os contratos, deixa eu tirar aqui, de empréstimo pessoal e renegociação de dívida. Isso é um exemplo, tá, pessoal? E segundo controles do banco, só uma quantia aproximada de tanto. E isso é uma situação concreta em que, por conta das tratativas prévias que a gente teve, ó, a conta cheia, a dita conta cheia era lá, por exemplo, R$500 mil. Mas o banco já havia formado uma proposta ao cliente de pagamento à vista, uns meses antes, no valor de, por exemplo, 300, né? Que ele ainda achava muito. Então, a gente tomou esse parâmetro de 300, mas a gente fez questão de dizer que a gente ia representar ele nos contratos com uma dívida de tantos, né? E um valor cheio, e que o banco já dizia, né, já tinha feito uma proposta para ele no valor intermediário. Bom, de novo, os serviços jurídicos dessa proposta incluem definição e implantação da estratégia negocial, até a necessidade de prazo do cliente. Nesse caso aqui, ele até não tinha pressa de acertar logo, ele precisava se reorganizar prazo, né? E também com o objetivo de liquidar as dívidas na condição mais favorável possível. Também inclui defesa em ações judiciais que venham a ser interpostas pelo banco, já prevendo isso, né? Com acompanhamento dos processos até o trânsito em julgado, com todas as manifestações que estiverem necessárias, lá. Bom, veja, nesse caso aqui específico, a gente negociou com ele, que a gente ia negociar com o banco, e que a gente ia, se caso o banco entrasse com uma ação, a gente ia defendê-lo, não estava na proposta, por conta da negociação que a gente fez, não estava na proposta propor uma ação judicial, até porque a gente identificou que não era o caso, muito provavelmente não seria necessário promover uma ação, mas de toda maneira não estavam incluídos na proposta. Né? E aí, isso é muito importante, porque está lá no Código Civil que a proposta obriga o proponente. A gente está aqui sobre uma relação de consumo, a gente tem que ter essa clareza, essa transparência. Né? Bom, valor do investimento, a título de entrada, um valor X de reais, sendo, aqui nós definimos um valor fixo, não era necessariamente um percentual, sendo tanto no ato da contratação, mais 5 parcelas mensais consecutivas. Né? É muito comum fazer dessa forma. Né? Isso é interessante, pessoal, sempre ter essa noção de ter algum valor de entrada. Né? Isso gera um vínculo psicológico, tanto para o cliente como para você já tem esse estímulo de já começar a trabalhar tendo recebido alguma coisa, não importa se for um valor muito específico, mas é importante sempre que possível. Pode ser que haja algum caso que não seja possível. Pessoal, aqui nada é escrito em pedra, tá? A gente tem que ter essa flexibilidade. Então um valor X de entrada, sendo que na contratação tanto e mais um parcelamento. E ao final, no caso de acordo, 20% do que eles deram, 20, 15, 10, não mais do que 20, eu acho que mais do que 20 não fica bem, mas enfim, livre contratação. Eu procuro trabalhar até 20%, né? Com o valor mínimo de tanto, também estipulando o valor mínimo, né? Lembrando, haverá situações que você pode, inclusive, trabalhar com o valor máximo, né? Em caso de aceitação de proposta, a contratação será formulada no contrato escrito, tudo que estava lá. Dá uma validade na proposta, 10, 15 dias, né? E está resolvido, tá? Encaminha para o cliente.